Setembro de 2022, 7 de setembro, o Brasil comemora o bicentenário da independência. Jair Bolsonaro participa de desfile comemorativo em Brasília, faz discurso para a multidão e diz que a vontade do povo se fará presente nas eleições. Manifestantes lotam a Avenida Paulista em São Paulo e a praia de Copacabana, no Rio, a favor do presidente da República. E o Museu do Ipiranga é reaberto ao público após 9 anos fechado para reformas. O RB Notícias, da Rede Brasil de televisão, está começando. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã do desfile do bicentenário da independência em Brasília. Ele esteve acompanhado por chefes de Estado de países de língua portuguesa, do vice Hamilton Mourão e de ministros. Para as comemorações do bicentenário da independência, nos primeiros minutos desta quarta-feira, fogos de artifício verde e amarelos iluminaram o céu de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou do desfile de 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário. Chefes de Estado de 3 países de língua portuguesa, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros do governo federal e outras autoridades também compareceram. É o segundo desfile na esplanada dos ministérios, de que Bolsonaro participa desde que tomou posse. O primeiro foi em 2019, ano em que assumiu o governo. Em 2020 e 2021, a data foi comemorada em uma cerimônia pequena no Palácio da Alvorada, em razão da pandemia da Covid-19. Participaram do evento os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Cabo Verde, José Maria Neves, Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, o secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Zacarias Albano da Costa, e o vice-ministro da Presidência da República de Moçambique para assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacela. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também estava no palanque. Antes do desfile, o chefe do Executivo falou da importância desta data. Mais que o bicentenário, é a democracia, a liberdade de um povo. É só ver o que está acontecendo na América do Sul e também em outros países. Mas, obviamente, é uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então, o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões. Aqui, na verdade, é um grande paraíso. Ninguém tem o que nós temos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Jair Bolsonaro ressaltou que seu governo devolveu o patriotismo ao povo brasileiro. Em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil. Ressurgiu o orgulho de você botar a camisa verde e amarela e se apresentar. Começou-se a se falar em Deus abertamente, coisa que era proibido aqui na Praça dos Três Poderes. Então essa participação cada vez maior da nossa população nesses momentos é o que nos dá força, nos oxigena para ganhar muito mais coragem ainda para a gente defender o futuro da nossa pátria. E cada vez mais, estamos vendo na economia, o Brasil aqui dando exemplo para o mundo. Bolsonaro chegou ao local do desfile no Rolls Royce presidencial de 1952, utilizado pela primeira vez em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. No carro, ele estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e de crianças. Depois, Bolsonaro caminhou pela avenida em que o evento acontece, cumprimentando o público presente nas arquibancadas. Às 9h25, o general Dutra, do Comando Militar do Planalto, pediu a Jair Bolsonaro a autorização para dar início ao desfile em comemoração ao bicentenário da independência. Por volta das 9h35, houve uma exibição de 28 tratores do agronegócio, com bandeiras do Brasil e das unidades federativas.
Segundo o Ministério da Defesa, o desfile contou com cerca de 3.100 militares, sendo aproximadamente 600 da Marinha do Brasil, 2.000 do Exército Brasileiro e 500 da Força Aérea Brasileira. Participaram ainda veteranos da Força Expedicionária Brasileira, integrantes do programa Força no Esporte, além de ex-integrantes das Forças de Paz e alunos das escolas do governo do Distrito Federal. A Esquadrilha da Fumaça, da FAB, também se apresentou. Logo depois do desfile, Jair Bolsonaro discursou para milhares de pessoas em frente à esplanada dos ministérios também em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, fez um discurso de campanha nesta quarta-feira, durante a comemoração do bicentenário da independência em Brasília. Ele discursou em um trio elétrico, em uma manifestação organizada por seus apoiadores, na outra faixa da esplanada. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do candidato a vice Braga Neto e de empresários aliados, Bolsonaro mencionou diretamente o dia da eleição, 2 de outubro. Pediu para seus apoiadores votarem e mudarem a opinião de quem tem preferências diferentes. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Em outro momento de sua fala, Bolsonaro afirmou que o país trava uma luta do bem contra o mal. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado! O povo está do lado do bem! O povo sabe o que quer! Sem se referir a nenhum caso específico, Bolsonaro ainda afirmou que, caso seja reeleito, levará para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. Pode ter certeza! É obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Bolsonaro também fez elogios à sua esposa Michele e disse que todos os homens deveriam se casar. E eu tenho falado para os homens solteiros. Para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. O dia também foi de comemorações e manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com garoa e chuva forte em alguns momentos, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta quarta-feira. Os manifestantes vestem verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil. Toda a avenida tem presença de apoiadores do chefe do executivo, mas em alguns locais é possível notar uma aglomeração maior, como em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Há também carros de som no local. As faixas colocadas na rua apoiam a reeleição de Bolsonaro. Pedem uma Constituição anticomunista e dizem que Supremo é o povo. No Rio de Janeiro, a Orla de Copacabana foi o local escolhido para a cerimônia comemorativa do bicentenário da independência. Ele vai salvar não só o Brasil, como o planeta! É ele! É o mito! É a única coisa que nós temos certeza é que se ele ganhar, nós vamos ter uma pátria feliz. Está na hora de uma reforma geral. Deixar as Forças Armadas tomar de conta. Os organizadores pediram que a população carioca evitasse as faixas e slogans exigindo intervenção federal para fechar o Supremo Tribunal Federal, que abriu vários inquéritos contra Bolsonaro, especialmente por supostamente espalhar informações falsas.
O comentarista Ney Gonçalves Dias faz análise de toda essa movimentação relativa às manifestações que acontecem nesta quarta-feira. No discurso do Distrito Federal, na manhã deste 7 de setembro, o presidente fez um discurso marcadamente eleitoreiro. Por quê? Porque o presidente substituiu a comemoração da independência, o rito da comemoração deste dia, pelo evento eminentemente eleitoral, porque ele chegou a pedir votos. E numa situação razoavelmente inusitada, o presidente chegou a comparar as primeiras damas, referindo-se à sua senhora, a dona Michele, e à dona Janja, esposa do ex-presidente Lula, embora não tenha citado explicitamente o nome desta. Pois bem, o que se viu também foram manifestações golpistas nas faixas dos manifestantes. Tem, por exemplo, uma foto que saiu em todos os jornais, onde um ônibus apresenta uma faixa dizendo o seguinte: acione as forças, presidente Bolsonaro, acione as Forças Armadas para destituir todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, essas manifestações, de certa forma, são oriundas de algum sentimento, que é o sentimento de ódio. A sociedade brasileira já vinha se radicalizando, alguns setores da sociedade brasileira já estavam se radicalizando ao longo dos últimos anos. Mas agora, mais presentemente, essa radicalização se transformou em ódio, em destruição, em prisão, em eliminação, em afastamento dos possíveis inimigos ou adversários. No dia 7 de setembro, mais uma vez, o Brasil se viu sequestrado num dos momentos mais importantes da sua história, que foi o da sua independência e a garantia da sua unidade territorial. Bolsonaro chega ao dia D de sua campanha, com ataques ao Supremo. A seguir, a reabertura do icônico Museu do Ipiranga. Reportagem especial mostra em detalhes as novidades do local. O RB Notícias da Rede Brasil continua daqui a pouquinho. Fique conosco.